A gente vai ter agora uma sessão com trabalho único, uma sessão de projetos de pesquisa. O projeto é intitulado A Alteração da Escrita nos Textos Psicografados é um ato voluntário do médium ou a caligrafia do comunicante? Proposta de estudo piloto usando grafoscopia, de autoria do amigo professor Marcelo Saad e Roberta de Medeiros. Convido o professor Marcelo, que está aqui presente, para vir aqui até a tribuna. E passamos a palavra para o professor Marcelo. Microfone. Boa apresentação. Alô, bom dia a todos. Eu agradeço pela oportunidade de mostrarmos aqui algo que acho que ainda vai virar um projeto, porque é uma ideia viável. Então, deve ser um ponto antes de ser um projeto, intitulado Alteração da Escrita nos Textos Psicografados, a dissimulação do médium ou caligrafia do espírito. E esse título vai ser modificado dependendo se a gente estiver falando para uma plateia que entende o espiritismo ou uma plateia de cientistas de todas as denominações, né? Esse aqui, opa, sim. Então, a ideia é a seguinte: existe uma diferença na caligrafia das cartas psicografadas escritas pelo mesmo médium. Isso é um fato observado por familiares, pelo próprio médium, e é um fato que não está assim, oficialmente registrado, né, na literatura, mas que é observado. Então, como é que poderíamos explicar essa diferença na caligrafia? Basicamente, seriam duas explicações. Uma dizendo que é uma dissimulação do médium, seja consciente ou inconsciente, do médium modificar a sua letra a cada carta psicografada. E tem a premissa espiritual, diferente desse raciocínio materialista. Na premissa espiritual, cada espírito produz uma caligrafia diferente ao guiar a mão do médium. Lembrando sempre que o mesmo médium pode produzir cartas com a grafia do comunicante ou não produzir, porque depende da habilidade do espírito de tomar a mão do médium e produzir essa escrita de uma forma mais automática. Então, esses seriam os médiums mecânicos, que a gente chama, mas deveria chamar de espíritos mecânicos, porque é o espírito que tem a habilidade ou não de guiar a mão do médium. E temos aí os espíritos, ou a gente fala médiums semimecânicos, mas deveríamos falar espíritos semimecânicos, né? E esse raciocínio materialista provavelmente é o mais improvável, porque existem limites na capacidade de dissimulação da caligrafia. Vamos ver por quê. A grafoscopia, a análise grafotécnica ou grafoscópica, né, tem um princípio que é um conjunto de leis que foram estabelecidas há mais de 100 anos. A consistência da caligrafia dá suporte científico para autenticação de identidade nos dias de hoje, nos tribunais, e funciona como um parâmetro biométrico, identificando o escritor de um documento com alta precisão. Então, entre os parâmetros biométricos que nós temos, a impressão digital, o reconhecimento facial, por exemplo, esses são parâmetros biométricos estáticos. Em relação a parâmetros biométricos mecânicos, a escrita, a análise grafotécnica da escrita é um deles. O indivíduo que vai tentar simular a sua caligrafia, a tentativa de substituir o programa motor automático produz padrões viciosos. Então, nós vamos ver que a produção artificial tem limite de variação, restringindo a mudança ao que é fisicamente possível. Temos programas motores próprios que guiam a nossa mão durante a escrita e principalmente a assinatura, que não podem ser voluntariamente substituídos de uma forma muito diferente.
Em raros casos, alguém pode ter 2 ou mais estilos, mas o grau de modificação é limitado. Portanto, a gente assume que a escrita tem essa característica e o indivíduo não consegue dissimular acima de um determinado limite, né? E é possível, então, detectar as falsificações. A falsificação vai incluir elementos do escritor, e tais características vão vazar e serão detectadas pela análise grafotécnica, né, que pode apontar inconsistências de uma dissimulação. Em geral, nós vamos ter na tentativa de dissimulação os grafismos bastante rebuscados, né, desenhados, remendados, interrupções, elevação da caneta do papel, irregularidades, tremor, pressão aumentada da caneta, né? Então, aqui é uma carta do FBI, né? Aqui é um elemento do FBI onde alguém escreveu uma carta com a sua própria letra e aqui tentou disfarçar, mas dá para ver, olha, o G é igual, olha, o caminho que ele faz, o U puxa uma perninha para baixo, tanto aqui quanto aqui, né? O formato do Y, o desenho do Y é igual, e aí a gente vai detectando a autoria, né? E outro parâmetro é a fluência da escrita, porque não encontrei nenhuma menção ao que é uma velocidade normal de escrita, e principalmente hoje que nós estamos escrevendo menos, o problema deve ser maior ainda, mas normalmente uma pessoa pode escrever de 12 a 18 palavras por minuto, e mesmo um calígrafo experiente precisa de tempo e calma para tentar uma falsificação. Mesmo o indivíduo que conseguir produzir uma falsificação bem feitinha, ele vai precisar de muito tempo e de muito treino. Então, se a gente tiver uma escrita fluente, né, e então nós podemos entender que não está sendo feita uma falsificação, porque o falsário não conseguiria fazer essa falsificação de uma forma fluente. E a grafoscopia, validando a psicografia, já foi feito no passado. Nós tivemos o trabalho do Carlos Perandrea, nos anos 90, e ele fez análises retrospectivas sobre escritos de Chico Xavier, e ele teve sucesso, principalmente nas assinaturas, né? Então, ele publicou um artigo numa revista ali menor e publicou um livro também sobre os seus achados. Então, já existe um trabalho falando disso, mas foi um trabalho retrospectivo em obras de Chico Xavier, né, que é uma excepcionalidade, e publicadas em português, e muitas pessoas não tiveram acesso. Então, o objetivo é tentar uma atualização, um trabalho prospectivo, onde nós vamos fazer com outro médium e vamos, se possível, até publicar em revista internacional. Então, os objetivos dessa pesquisa vão ser documentar se os parâmetros de caligrafia da produção mediúnica são compatíveis com a explicação materialista. Ou seja, se eles estão respeitando os limites possíveis de variação individual da caligrafia de uma pessoa. Se for negativo, significa então que nós temos que ir para a premissa espiritual. E eu só citei essas duas premissas porque uma premissa parapsicológica de superpsi e tudo mais traz informação ao médium, mas não habilidade, né? Então, se nós estivéssemos falando de informação da carta, poderíamos até assumir a possibilidade parapsicológica, né, de telepatia ou outras coisas. Mas aqui estamos vendo a habilidade que não é transferida dessa forma. Então, nós vamos estabelecer essas 3 hipóteses. A primeira é que a variação entre os textos vai ser maior do que a capacidade de dissimulação. Se nós tivermos muitos textos com escritas, parâmetros grafotécnicos diferentes,
isso vai apontar para autorias diferentes. Vai ultrapassar o limite do que é possível um sistema nervoso humano produzir. Também, se tivermos acesso, nós vamos ver se a assinatura da carta psicografada vai ser compatível com aquela que o falecido produziu em vida. Se tivermos textos ou assinaturas deste falecido, nós podemos fazer a análise grafotécnica, que é uma análise científica aceita em tribunais e que decide a vida de pessoas aí hoje em dia, né? Decide questões de herança e muitas outras. E hipotetizamos que a escrita terá velocidade média normal, compatível com uma fluência natural, ou seja, incompatível com uma falsificação. Então, o procedimento padrão que nós vamos adotar é que o médium, e nós já temos aí a permissão de um médium aqui, de Rio Preto, no interior de São Paulo, ele vai fazer a sua sessão de psicografia normalmente no seu ambiente. Os textos vão ser escaneados, desde que permitido, pelo destinatário da carta consoladora. E talvez tenhamos que fazer isso várias vezes, até termos um número suficiente de material, que ainda não determinamos qual número será este. Tá? Para aquela hipótese A, nós vamos pegar, por exemplo, a variação da escrita em 3 textos, ou mais, né, se nós determinarmos que 3 é pouco. Vamos analisar, então, pegar algumas palavras-chave que sejam repetitivas, por exemplo, amor, né, que estejam presentes nas várias cartas. A gente pode embaralhar essas palavras para esconder a origem, se é da carta 1, da carta 2 ou da carta 3. Podemos, então, fazer a análise grafotécnica cega, né? O indivíduo que estiver fazendo não vai saber se é do texto 1, do texto 2 ou do texto 3, e depois a gente reúne estas palavras e vê essa consistência interna do texto, né? Porque nós esperamos uma consistência interna, as palavras de uma mesma carta ter as mesmas características grafoscópicas e uma diferença, uma inconsistência entre cartas, né? Diferenças que superem a capacidade humana de dissimulação da escrita. Aí, para a segunda hipótese, comparação de assinaturas, principalmente, que é um elemento muito forte, né, mais forte do que apenas a escrita de mão de um texto. A gente pode pegar, então, essa assinatura na carta atribuída ao falecido, temos, então, também a assinatura que o falecido produziu em vida, e se tivermos esses 2 elementos, nós podemos fazer o reconhecimento da autoria. E a análise grafotécnica vai determinar que as 2 foram produzidas pelo mesmo punho. Tá? E também a fluência da escrita, a gente vai filmar a atividade do médium, e esse vídeo vai permitir calcular o número de palavras por minuto que o médium está produzindo. Tá? Para a gente ver se ele está escrevendo numa fluência normal ou se ele está naquela fluência carregada de dissimulação. Então, o que a gente vai esperar? Se a variação da caligrafia ultrapassar essa capacidade de dissimulação, se a assinatura tiver compatibilidade grafotécnica com outros documentos do falecido e se a fluência da escrita for normal, denotando a naturalidade do ato, então o raciocínio materialista vai se tornar quase irrealista, né? Então, a gente não tendo esse raciocínio materialista, sobra o raciocínio espiritual, a premissa de que o espírito toma o punho do médium para escrever, né? E a gente também, como eu falei, vai eliminar outras possibilidades, porque teríamos explicações alternativas que nós podemos eliminar. Por exemplo,
se o estado alterado de consciência do médium produziria habilidades motoras diferentes. Isso até poderia acontecer se, por exemplo, sob hipnose, uma pessoa regredir à sua infância e fizer a sua letra infantil, tá? Isso até poderia acontecer eventualmente, mas não produziria muitas letras diferentes, tá? Produziria a letra imatura que o indivíduo teve na sua infância. E poderemos também eliminar a hipótese do superpsi, né? Onde um presente ali está emanando aquilo que pertencia da sua memória ao falecido e levando ao médium inconscientemente. Porém, isso se refere à transmissão de dados, não de habilidades, né? E nós não estamos vendo aqui conteúdo das cartas, a veracidade, como já foi extensamente pesquisado pelo grupo formado pelo Alexandre Caroli e seus colegas, e que foi apresentado ontem, e que vem sendo repetido em outros países até. Então, essa pesquisa já está bem exaustiva, e nós aqui não pretendemos fazer esta análise, mas esta outra, tá? Onde não existem explicações alternativas, teria que ser a premissa espiritual. Aqui a gente vai mostrar uns dados preliminares da visita que eu fiz ao médium de psicografia, lá de Rio Preto, né? Ele tem uma velocidade de escrita de provavelmente 28 palavras por minuto, que é o dobro da média normal, por 2 horas e meia. Né? O médium é acompanhado também de outros médiums, são 3 médiums que vão produzindo cartas simultaneamente, e todos eles usam esparadrapo nos dedos, porque eles feririam a pele se não tivessem essa proteção. Então, a velocidade é essa, né? O vídeo não está muito feliz aqui, mas dá para ver que ninguém escreve nesta velocidade. Se a gente for escrever uma redação, não vai atingir esta velocidade aqui, tá? E também, como dado preliminar, nessa visita informal que eu fiz, só para sondar a viabilidade desse projeto, temos ali uns parentes desejosos em mostrar a similaridade entre a letra do falecido e da psicografia. Por exemplo, esta mãe, né, tatuou esta assinatura, porque no primeiro encontro que ela teve com o médium, alguns parentes já vão lá algumas vezes, no primeiro encontro que ela teve com o médium, ela achou a assinatura tão parecida com a do filho, que ela fez essa tatuagem. E no dia em que eu estive lá, o médium produziu esta outra carta com esta assinatura, também muito parecida com esta daqui, tá? Então, o médium produziu essa assinatura compatível com a do falecido no momento anterior, e no momento em que eu estava lá, produziu de novo esta assinatura, né? Então, temos aí elementos para achar que o estudo tem uma viabilidade e as conclusões vão ser muito impactantes. E aí, a conclusão que nós vamos esperar é a de que, sendo esse raciocínio materialista totalmente improvável, então vão ganhar força os pressupostos relacionados ao espírito, ou seja, a persistência da consciência, da individualidade após a morte, e a realidade da interação mediúnica. E nós estamos esperando, para iniciar, ter um apoio financeiro, que já solicitamos para agências de fomento à pesquisa internacionais, porque aqui é difícil alguma agência de fomento se dedicar a esse tipo de assunto, né? Precisamos também de um comitê de ética, então estamos em contato com o NUPES da Universidade Federal de Juiz de Fora, para ver se
conseguimos ali fazer um estudo conjunto, porque nós descobrimos o seguinte, nós tivemos essa ideia aqui e o pessoal do NUPES teve a ideia lá também. Então, nós vamos ver se a gente vai juntar esses esforços ou se eu vou fazer esse estudo piloto e depois, em cima desse piloto, eles vão especificar um pouco mais. Então, aos poucos, nós vamos ter algumas novidades do andamento deste projeto. Essa é a mensagem que eu quis trazer para vocês. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e todos vocês pela atenção. Muito obrigado. Bom dia. Uma curiosidade, na verdade, eu estou pensando já numa outra aplicação, porque nós temos vários manuscritos, tanto no Museu Acol, como lá no acervo do Canuto Abreu, na FEAL, e algumas mensagens mediúnicas não têm a identificação do espírito. Outras, do médium, né? E outras sim têm. O que eu observei, e a pergunta é relacionada a se existe algum parâmetro numérico para garantir a continuidade da identidade de um espírito. Porque, por exemplo, comparando algumas mensagens, eu percebo várias letras, e no século XIX, às vezes, a forma de grafar uma letra é diferente do século XX, mas variações. Por exemplo, a letra S, a mesma pessoa, né, colocando o S maiúsculo de 2 ou 3 formas diferentes, né? Mas todo o resto leva a crer que a identidade de 2 mensagens diferentes sejam do mesmo médium. Então a pergunta é, existe algum parâmetro numérico em relação ao conteúdo total da mensagem que nos dê um grau de confiabilidade de que aquela mensagem é ou não de um espírito, ou a gente pega apenas algumas letras-chave, digamos assim? A análise grafotécnica é uma análise bastante objetiva e conclusiva, tá? E pode determinar a autoria de um documento comparando com algum material passado, tá? Então, nós podemos comparar de uma forma bastante objetiva, dizendo que vieram do mesmo punho os 2 materiais. É possível fazer isso com esse grau de certeza. Eu fiz o curso de perícia grafotécnica por curiosidade, para poder falar melhor sobre o assunto. Então, investi R$1.000 e poucos e um fim de semana como esse daqui, e fiz o curso. E ali fica muito claro que, mesmo que a pessoa queira fazer estilos diferentes, como você citou, o S feito de formas diferentes, se ele quer fazer uma caligrafia mais elegante ou não, a inclinação dos traços, a forma de acertar o papel e progredir com a caneta, tudo isso é muito único e objetivo, e é determinado na perícia grafotécnica. Tendo o material adequado, ou seja, uma quantidade de material em boas condições para fazer comparações, existe a possibilidade de fazer a análise. É uma análise muito complexa, custa R$ 2.500, porque o indivíduo vai ficar umas 2 semanas fazendo isso, tá? Então, é muito preciso. O senhor, quando apresentou sobre as características da escrita, o senhor falou de traço e tudo mais, mas tem um elemento que o senhor não falou, e eu não sei se é possível, dentro dessa perspectiva, a perícia também chegar nesse ponto, que é o suco. Quando eu escrevo, eu tenho uma profundidade na hora de escrever, sabe? O senhor deve ter visto isso no curso. O Del Picchia, que é o perito aqui em São Paulo, especialista nisso aí, e várias vezes eu pedi para ele fazer perícia, e cheguei também a ter aulinhas dele a respeito também de grafologia, documentoscopia. Então eu sei que tem a questão do suco também. Então, eu estou perguntando se dá para fazer também essa análise na perícia. De preferência, né, que os 2 documentos tenham sido escritos com o mesmo meio,
né, caneta, lápis, ou pena, né, para a gente poder ver principalmente esse parâmetro da pressão, a pressão sobre o papel. Os momentos em que ele levanta o papel, ele levanta a caneta do papel para fazer outro grafismo, né? De preferência com o mesmo meio de escrita. Se tivermos meios diferentes de escrita, ainda assim podemos usar muitos outros parâmetros para chegar à conclusão. A conclusão, como eu falei, é complexa, não é baseada em um parâmetro ou dois, não é baseado no que a gente vê a olho nu. Nós fazemos a perícia com um microscópio eletrônico, um microscópio USB que amplia 1000 vezes. Tá? Então, se a gente falar que a pressão é maior em tal movimento do que em outro, foi porque nós olhamos aquele grafismo ampliado 1000 vezes. Quanto tempo você prevê a pesquisa e quantos documentos você pretende analisar? Uma vez que nós tivermos o projeto certinho, e no projeto nós vamos ter que determinar quantos documentos nós vamos analisar, aí vamos talvez acabar isso em 10 meses. Menos, né? Uma vez o projeto sendo feito e a gente começando a coleta de dados, é coisa de poucos meses. Então, mais ou menos nesse período do ano que vem, isso já deve estar publicado. Tá? Agora, esse número também vai variar, porque nós não sabemos em uma sessão, apesar de ficar escrevendo 2 horas e meia e produzir várias cartas, quantas delas são em escrita mecânica, né? Onde o médium não faz nada, o espírito toma conta, conduz a mão do médium. Ou em quantas vão ser semimecânicas, onde o espírito tem alguma habilidade, mas o médium precisa colaborar, e quantas vão ser intuitivas, onde a letra é a do médium, né? Vai depender da gente ter essa apuração de quanto material a gente tem. Marcelo, você estava falando, eu fiquei pensando alguns parâmetros para a gente avaliar. A mim me deu a entender, você trabalha muito com a forma das letras. Eu fiquei pensando se haveria condições de ter alguns parâmetros, outros, né, que pudesse evidenciar alguma coisa. Por exemplo, todas as psicografias que a gente vê, não tem pauta, papel não tem pauta. Então, não seria possível avaliar também a característica, por exemplo, do médium mecânico ou semimecânico, inconsciente? Por exemplo, fatores como o desalinhamento da escrita ao longo da escrita seria a inclinação, né? Você começa num determinado ponto, você desce ou você sobe. Outro, a distância, a distribuição da distância entre as linhas. Outro, o tamanho da letra no processo de escrita. Eu acredito que esses parâmetros possam, inclusive, você comparar com a própria caligrafia do médium, sem ser a manifestação mediúnica, mas a caligrafia dele, com a caligrafia da mensagem mediúnica, de tal forma você comparar, através de distribuições dessas variáveis, talvez seja também uma forma de se avaliar, de se chegar a conclusões relacionadas não somente à forma da escrita, mas características dimensionais da letra, do alinhamento, da separação entre as linhas, poderia ser uma forma de se evidenciar isso. Não sei se... Esses parâmetros fazem parte da análise grafotécnica. A inclinação do texto em relação à linha do horizonte, quando existe a pauta, quanto esse texto está flutuando na pauta ou se está afundado na pauta, tá? Calibre das letras, tudo isso é previsto. São 10 parâmetros, mais ou menos, que se usam em avaliação. E esse modelo de recortar letras específicas de uma carta e tentar fazer análise disso, seria uma adaptação, porque a análise grafotécnica não é feita desse jeito. Também, a gente vai tentar cobrir todas as possibilidades. Por exemplo, na hora que a gente for escanear, ou
Se eventualmente o indivíduo for fotografar e mandar para nós, eu vou pedir para ele colocar uma moeda do lado, por exemplo, para a gente ter ideia da dimensão, porque aí a moeda vai funcionar como régua. Tá? Então, estamos tentando cobrir todas as possibilidades aí. Marcelo, a gente tem uma pergunta aqui dos internautas, eu vou ler. Infelizmente, o nosso tempo de perguntas está terminando, então eu vou ler a pergunta dela, a gente depois encerra a sessão. É a pergunta da Ana Cristina Lima, a pergunta é assim, ó. O mesmo espírito com diferentes médiums não teria sua caligrafia alterada, modificada, em função da influência do médium? Se for uma escrita mecânica, o espírito tem a habilidade de tomar o punho do médium e conduzir, vai ser sempre a letra do comunicante, do espírito, tá? Se ele tem uma dificuldade, o espírito tem uma dificuldade, o médium precisa ajudar no processo de movimentação do punho. Então vai ser uma letra que vai se assemelhar, talvez, mas não vai dar uma análise grafotécnica positiva. Pode dar inconclusivo, por exemplo, né? Então depende do espírito, né? Se formos ver algum texto de Bezerra de Menezes, o médium pode discutir futebol aqui do lado, né? Porque o braço vai, e o médium está tomando um cafezinho, discutindo política, futebol, tá?